Bom dia, pessoal. Pegar aqui, continuando do Gento, falando rapidamente sobre o mês foi um mês positivo para os fundos, né? O macro subiu em torno de 1,70, o macro plus em torno de 2,5. Olhando para os resultados, né? A gente veio, a contribuição veio na parte externa, nos Estados Unidos, de posições táticas em juros e principalmente vendidos em volatilidade, foram posições que a gente conseguiu capturar um resultado bem bom. Na América Latina, a gente também teve um resultado bem positivo, tanto a posição que a gente já vem carregando há algum tempo, vendida em dólar, comprada em peso mexicano. Como o Genta falou, a gente vê o México numa situação um pouco diferente de taxa de juros, a gente não vê um grande apelo de estar aplicado em juros lá nesses níveis, a gente acha que lá a atividade está mais forte, o mercado de trabalho está mais aquecido, os ganhos de massa salarial são muito mais fortes. Então a gente acha que a moeda, ainda mais dado o caso de reshoring, dado a fortaleza do mercado de trabalho americano, né, que tem uma relação muito forte com remessas para o México, que acha que a moeda continua sendo o melhor cavalo, teve uma contribuição também bem positiva, e como a gente vem se posicionando já há um tempo, a gente tem mantido a posição de inclinação de curva de juros do Chile. É uma forma de estar aplicado, mas com um pouco mais de proteção, foi uma posição que também contribuiu bem positivamente esse mês. No mercado local, a gente teve uma pequena perda no mercado de juros, né, a despeito do mercado de juros continuar sendo um mercado que a gente concentra bastante alocação de risco, a gente não teve um movimento muito grande, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas teve ganhos na posição comprada em bolsa e pequenos ganhos na posição vendida em dólar comprada em real. De uma forma geral, foi um pouco isso, assim. Falando de cenário, eu acho que não teve tanta mudança, tá? Eu acho que o Genta resumiu muito bem. Eu acho que no geral, os mercados, o cenário confirmou, evoluiu o que a gente estava vendo. Eu acho que um grande medo que tinha lá de fora já, desde quem nos acompanha, a gente vem falando isso desde outubro, novembro de 2021, era a preocupação que uma alta de juros mais forte fosse gerar um hard landing na economia americana. Eu acho que os dados têm corroborado muito com uma visão de que a gente não está tendo isso, é um soft landing ou no landing at all, né? Eu acho que os dados mostram uma fortaleza muito grande da economia americana, e agora já mostra uma desaceleração mais significativa da inflação. Como a gente falou, acho que o trabalho mais fácil está sendo, né? Eu acho que você tirar a inflação de 5,5 para 3 é mais fácil do que fazer a inflação de 3 para 2, mas os bancos centrais parecem dispostos a fazer essa convergência num prazo bem mais longo. E lá eles têm essa possibilidade e sem grandes sustos. Então a gente está vendo, de fato, um ambiente muito mais construtivo, né? Já vem falando isso há um tempo, há uns 2, 3 meses, né? Então a gente tem uma economia que está super resistente, com uma inflação desacelerando. Isso de fato se mostra num ambiente muito propenso, muito positivo para risco. Quando a gente olha para as bolsas, o Nasdaq tem o melhor começo de ano em 25 anos, o S&P também. A gente voltou a ter uma melhora nas bolsas de emergência. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a nossa alta da bolsa do Brasil, acho que está muito mais ligado com isso do que qualquer coisa, né? O mercado de juros andou muito pouco aqui. Quando você olha bolsas emergentes, tirando a China, foram muito parecidas com o Ibovespa nesse mês, então a gente começa a ver um pouco de fluxo de volta, ainda muito incipiente. Então, falando um pouco de Brasil, eu acho que, como o Fernando falou, a gente hoje temos Banco Central, acho que a expectativa nossa, com baixa convicção, né, acho que talvez não é muito diferente de 50-50, 25 entre 50, entre 25 e 50. O mercado também está muito próximo disso, né, 50% de chance de cada, então tipo, não importa o que aconteça, vai ter algum grau de surpresa para hoje. Mas, por outro lado, a gente não espera muita surpresa para a próxima. A gente acha que, independente do que aconteceu, o Banco Central deveria sinalizar o espaço para uma queda mais forte à frente. A gente está tendo algum grau de melhora nas partes de núcleos de inflação. O Focus continua melhorando, expectativas de inflação implícitas em TNBs continuam melhorando, então a gente vê um ambiente muito mais propício para o Banco Central, a gente acha um ambiente bem favorável para o Banco Central continuar acelerando, continuar caindo juros, começar a cair juros e acelerar um pouco essa queda ali para frente, mas também, como o Fernando falou, a gente não vê espaço no Brasil no curto prazo para um movimento à la Chile. Eu acho que o caso do Chile é muito diferente. Saiu um dado de venda de varejo essa semana lá, foi assim, absolutamente fraco. É o que a gente não vê aqui por enquanto. A gente acha que a gente vai ter uma desaceleração, mas nada muito massivo. Não dá para dizer que o Brasil não é um caso de soft landing também. Então, falando em termos de posição, a gente mantém um risco direcional bem baixo lá fora, em termos de bolsa e
como um todo, a gente continua com posições mais táticas no mercado de juros e essa venda de volatilidade. A gente, na América Latina, mantém, como eu falei, essa posição vendida em dólar, comprado em peso mexicano, que acho que é a melhor alocação para o México. No Chile, a gente mantém o steepening da curva, acho que um Banco Central muito mais agressivo, e com os dados de atividade tão fracos como estão, a gente acha que esse steepening tem chance de continuar andando com bastante convicção, mas a gente diminui um pouquinho, dado o movimento recente, mas é uma posição que a gente quer carregar durante um tempo. A gente acha que é uma forma boa de carregar a posição aplicada em juros no Chile. Falando de Brasil, a gente continua bem animado com a nossa maior alocação de risco hoje em dia, que é a posição comprada em juros reais, né, aplicada em juros reais, e por que a gente tem preferido juros reais? Quando a gente olha para a expectativa de inflação implícita nas NTN-Bs, é um prêmio muito, muito, muito baixo comparado com focos, né? Então você tem a inflação implícita para os próximos 3, 4 anos está um pouco acima de 4, 4,20, 4,30, até 4,5. Quando a gente olha para o focus longo, ele nunca baixou de 3,5, a gente tem uma dificuldade de achar que vai ser muito abaixo disso. Então, quer dizer que a gente acha que a inflação não pode ser daí para baixo? Eu acho que pode. Acho que a inflação pode ser abaixo de 4? Pode. Pode ser 3,5? Pode. Mas se a gente tiver uma inflação efetiva de 3,5, a gente acha que o patamar de juros é muito, muito, muito mais baixo. Então, a gente vê nesse nível de inflação, o que o juro real te oferece é um seguro muito barato. Tá? Eu acho que a inflação implícita nesse ambiente é um seguro muito, muito barato. A gente acha, como o Fernando falou, para o resto do mundo, a gente acha que não deveria ser tão diferente para o Brasil. Essa desinflação daqui para frente vai ser mais difícil, não vai ser tão fácil quanto foi até agora. Então, a gente acha que, além disso, dados os riscos fiscais, né, o Fernando falou muito bem, uma coisa que está esquecida, mas eu não vejo ninguém ficar ultra animado com o fiscal do Brasil, a gente ainda tem riscos elevados, né, de compromisso fiscal, e, de toda forma, se a gente caminhar para uma resolução, não tem como não ser via aumento de impostos, que pode acabar pressionando a inflação de volta. Então, a gente acha que a compra de inflação fornece uma proteção muito grande para estar aplicado em juros, então a gente tem preferido muito aumentar, mantendo os juros reais. Dito isso, não foi um mês bom para os juros reais, novamente, também não foi muito bom para o mercado de juros nominais, então teve uma pequena contribuição negativa. Como a gente vem falando já, a gente vem aumentando moderadamente essa alocação, diminuindo até o que a gente tinha de juros nominais para focar mais em juros reais, e a gente acha que é uma alocação muito positiva para o médio e para o longo prazo, é uma posição que a gente não vê grandes mudanças aí no curto prazo. A despeito dessa reunião do Copom, obviamente vai ter algum impacto, né? Se o Banco Central for mais agressivo ou menos agressivo, tem um impacto de curto prazo na marcação a mercado, mas a gente acha que no longo prazo, e é uma coisa que sempre nos guiou, a gente nunca quer prever qual vai ser a próxima reunião, a gente acha que o grande valor está em tentar antecipar não só os juros terminais, mas as assimetrias. Tá? Então, a gente acha que o juro terminal, dado a proteção implícita da inflação, pode ser mais baixo, e só não será se a inflação for mais alta. Então, a gente tem essa proteção via juros reais. Então, é uma posição que a gente tem gostado e tem aumentado. Em termos de câmbio, a gente tem uma pequena posição vendida em dólar, comprado em real, mas é bem pequena, tem um componente de venda de volatilidade implícita nisso, a gente já tem falado isso no mês passado, a gente acha que o real pode continuar se valorizando, mas de uma forma bem mais suave, né? Acho que o carrego do real piorou muito nos últimos meses, hoje está longe de ser o maior carrego entre os países emergentes, e não estou nem falando dos países emergentes com beta muito elevado, como Turquia, Argentina, etc. Estou falando de países emergentes mais próximos da gente, como México, Colômbia, etc. O Brasil não tem mais o carrego tão grande quanto. Então, o real, apesar de ter um carrego positivo e, acima de tudo, umas contas externas muito positivas, já não é tanto como bom como foi no passado, então tem uma exposição pequena, e a gente tem gostado muito ainda da posição comprada em bolsa, sem entrar muito em mérito de micro, que Peixoto vai falar isso muito melhor que a gente vê ainda, a despeito de ter melhorado em termos de preço bem, quando a gente compara com o nosso histórico, e principalmente quando a gente compara com os outros ativos emergentes, né, eu acho que quando a gente olha para a Bolsa, sem querer correr o risco de falar antes de uma pessoa que entende muito mais do que é o Peixoto, mas quando a gente olha para o PI da Bolsa, né, tanto tirando o Petrivale quanto mantendo o Petrivale, está qualquer coisa entre meio e um desvio padrão abaixo da média histórica, mas quando a gente olha para os outros países do mundo, estou nem tirando, desenvolvidos nem se fala,
né? Quando você olha o Active Risk Premium da Bolsa Americana, está no menor nível em 30 e tantos anos, tirando o excesso do Nasdaq lá, mas quando a gente olha para os outros países emergentes, também estão muito mais próximos das suas médias históricas, até acima, quando a gente olha alguns países da Ásia, enquanto aqui a gente está bem abaixo. Então, a gente iniciando um processo de queda de juros, então a gente acha que a Bolsa tem um potencial de andar, mas a gente também já andou bastante, não é tudo de uma vez, não é uma linha reta. Quando a gente olha historicamente, para inícios de queda de juros, sempre foram bons momentos para estar alocado em Bolsa, então a gente tem mantendo a posição comprada em Bolsa aqui que a gente gosta. Acho que bem resumidamente é isso, fico aqui, se alguém tiver alguma dúvida, a gente responde depois no Q&A direto ou no final. Obrigado.